Saúdo a igreja com graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria convidá-los a juntos nós abrirmos as nossas Bíblias no livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 21 até o 25. Lamentações do profeta Jeremias, do versículo 21 até o 25. Capítulo 3, livro das Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 até o 25. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós dizemos amém, a oração já feita pela nossa irmã diaconisa Ninfa, pelo pastor Malta, pelas orações já feitas pelo grupo de intercessão. E o desejo do meu coração hoje é que nós saiamos daqui com a nossa esperança renovada. E a gente tem falado demais nesse assunto nos últimos tempos. E toda vez que um assunto tem sido extremamente recorrente, é porque o Senhor quer falar algo ao nosso coração de uma maneira mais efetiva. E nunca foi tão necessário que nós recobremos o ânimo, que nós reaprendamos a ter esperança, não uma esperança qualquer, como um sentimento qualquer, mas a esperança viva, que é o próprio Jesus. E todas as vezes que a gente está vivendo um momento de extrema dificuldade, o estreito se torna quase intransponível, as coisas se tornam tão difíceis que nós olhamos assim: Senhor, como é que eu vou conseguir atravessar esse momento? É sempre muito bom, é sempre muito prudente, muito terapêutico nós voltarmos para o passado e olharmos situações muito piores do que aquelas que nós estamos enfrentando naquele momento, e nós percebemos aquilo que o povo de Deus recebeu do Senhor ao buscá-lo de todo o coração. E eu tenho experimentado e ouvido muitas dificuldades no meio do povo de Deus nos últimos tempos. Nós próprios temos enfrentado momentos extremamente difíceis. E eu dizia: Senhor, o que é que eu vou trazer para a igreja no dia de hoje? E me veio esse texto. Esperança tem sido uma palavra que eu tenho procurado imprimi-la no meu coração. É uma palavra que, se eu pudesse escolher uma palavra para mim, certamente seria esperança. Não a esperança como um sentimento, mas a esperança viva de Israel, que se chama Jesus, o Cristo de Deus. Amém. E nós temos falado aqui nesse lugar algumas vezes a respeito desse texto. O livro das Lamentações do profeta Jeremias talvez seja o livro que trate do sofrimento generalizado de uma maneira mais viva, mais contundente e mais explícita que a gente possa imaginar. Lamentações trata de uma tragédia nacional. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, e ali não dá para a gente descrever os rigores daquele cativeiro. A coisa foi muito além daquilo que a gente pode imaginar. E conta-se que até casos de canibalismo havia. Então não há como exagerar a intensidade e a abrangência do sofrimento decorrente da queda de Jerusalém. Ali
A perda foi total. O sofrimento atingiu um nível profundíssimo. E quando nós olhamos para as nossas próprias dores, para as nossas próprias agonias, nós olhamos que Deus tem sido extremamente generoso conosco. O Senhor tem permitido sim que nós atravessemos esses estreitos, esses momentos difíceis, mas o Senhor é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, né? Então, Lamentações é o cântico fúnebre de uma nação morta. E o profeta Jeremias para diante daquele caos, diante daquela situação toda. Era inevitável que o próprio profeta não se deixasse contaminar por aquela situação vigente, por aquilo que estava acontecendo. Mas de repente ele para e ele consegue enxergar através do véu denso daquela dificuldade tão atroz. Ele consegue enxergar a verdadeira esperança. Ele sabe que a ira do Senhor tem um tempo de duração, enquanto a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém. E nós não podemos perder de vista isso em nenhum momento. Então assim, aprendemos que mesmo quando Deus se ira, Ele nos ama. A própria disciplina de Deus é um ato de amor. Enquanto o pastor cantava junto com a congregação, né, sossegai, né? A gente tem precisado dessa folga, a gente tem precisado desse sossego, desse refrigério de alma, que alenta o nosso coração. Nós precisamos todos disso demais, né? E eu me lembrava que há dias atrás, nós estávamos juntos com a nossa irmã Socorro e o nosso irmão Jaime, clamando ao Senhor pela vida do bebê que acaba de nascer, né? Uma gravidez dificílima, com muitas intercorrências, com muitas hemorragias internas e tal, e a mãe, Fanny, passou por momentos extremamente difíceis, ainda está na UTI, o pequenininho ainda está na incubadora, mas a gente está vendo a mão do Senhor naquela situação. Amém. Houve muito choro, muita angústia, muita expectativa na situação, e era comum que fosse assim, porque nós somos humanos e limitados. Mas nós vimos a glória de Deus descer naquela situação. Está aí o pequeno príncipe, nasceu e está fadado a ser uma grande figura. Amém. Né? E a gente glorifica a Deus por isso. Vimos outras situações nas quais nós estamos envolvidos, direta e indiretamente, dentro do grupo de oração, dos parceiros de oração. Ali as lutas são muito intensas. E algumas coisas nós já podemos contemplar a vitória com os olhos da fé. Situações que do ponto de vista humano eram absolutamente impossíveis, mas nós estamos vendo a mão do Senhor operando poderosamente. E assim como nós vamos ver em cada uma das situações, a mão poderosa do nosso Deus agindo. Mas eu queria trazer 2 textos, e esses 2 textos foram usados para escrever a meditação da manhã, também falando de esperança, a esperança que não decepciona. Esses 2 textos, um está no Salmo 119, versículo 114, e 1 Timóteo 4:10, eu vou ler corrido. Diz assim, começa o salmista falando: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Aí entra o apóstolo Paulo, dizendo: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amém? Amém. Então a gente vê os 2 textos se fundem numa harmonia que impressiona. Passado remoto e mais recente se unem para nos encorajar a continuar. Nós precisamos buscar esse encorajamento em Deus para prosseguir, para continuar, para atravessar esse momento de vale, de deserto, pelo qual nós estamos passando, todos de uma maneira, de um jeito ou de outro. Então, uma parceria aqui do Espírito Santo com o salmista e com o apóstolo Paulo nos dá um tom para a marcha, para atravessarmos esse deserto, e o tom é a esperança. E eu queria insistir hoje com essa palavra
que essa palavra fique imprimida no seu coração. Eu não sei qual deserto, eu não sei qual estreito pelo qual você está passando, mas eu quero dizer a você, há esperança para nós. Amém. Porque nós servimos a um Deus que é vivo, nós servimos a um Cristo que é vivo, um Cristo que se manifesta, um Cristo que interage, um Cristo que nos abraça. Muitas vezes nós queremos que pessoas venham em nosso socorro, elas não têm para nos dar. Nós precisamos ir ao Cristo, nós precisamos ir buscar ao Senhor com toda a força do nosso coração. E esse próprio profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então que nós possamos botar a nossa expectativa no Senhor, e glórias sejam dadas ao Senhor por isto. Não estamos sozinhos, não estamos navegando à deriva. Há piloto na nossa embarcação, e é nada menos que Jesus, o Filho do Deus vivo, o capitão da nossa salvação, como diz o hino 2, 3, 4 do nosso cenário. Ele é o nosso capitão, ele vai nos conduzindo em triunfo. Há dias que as ondas parecem que vão nos tragar. Há dias que o céu escurece e nós olhamos dizendo: Senhor, misericórdia de nós. Eu não vou aguentar, eu não tenho como prosseguir. Às vezes a sensação exata é que nós estamos como equilibristas passando sobre um cabo retesado em cima de um grande abismo. E nós temos medo de olhar para baixo, mas nós olhamos na direção dele, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, meus amados, assim como os servos do passado, busquemos o abrigo do único refúgio perfeito, Jesus, o Cristo de Deus. Ele é abrigo, ele é o escudo. Só refugiados nele conseguimos escapar dos efeitos devastadores dos embates da vida. Não são poucos. Tenho ouvido algumas pessoas, tenho ouvido algumas histórias dramáticas, dificílimas, mas é como se o Senhor estivesse nos preparando para aquilo que está por vir. E eu sempre me lembro das palavras de João Piper. Ele disse: crentes fracos não resistirão aos dias vindouros. Então que nós nos fortaleçamos em Deus. Há esperança sim para nós. E nós temos falado sobre esse assunto de maneira recorrente. E eu quero dizer a você, nós iremos até a exaustão, se for preciso, até vermos a palavra inundar os corações e as mentes desesperançadas em nosso meio. Há muitos cristãos desesperançados. E se há uma coisa que não combina, é cristão e desesperança. Até porque Jesus é a esperança viva de Israel. Às vezes, manifestamos essa esperança mesmo em lágrimas, que insistem em correr, insistem em descer, até porque nós não somos de ferro. Mas isso não significa que nós não cremos. Significa que nós somos humanos. E nós precisamos parar muitas vezes e chorar. Por esta esperança viva que nos acena com as saídas impensáveis e com as possibilidades não cogitadas pela nossa humanidade limitada, é que tenho insistido com este tema dia após dia. O povo de Deus precisa aprender ou reaprender a buscar o Senhor de todo o coração. É necessário que saiamos da nossa racionalidade, que adentremos o sobrenatural de Deus, o sobrenatural das riquezas insondáveis de Deus, que sejamos suspendidos da terra sobrenaturalmente, conservemos firmes a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa para nós é fiel e não falha. E eu queria que por um momento nós parássemos um pouco, assim como fez Jeremias, do seu livro das Lamentações. E eu queria tirar daqui pelo menos 3 razões para que nós não percamos de vista a nossa esperança, que nós
não percamos de vista as razões para a confissão da nossa esperança viva. Primeira razão: as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Versículos 22 e 23a. Vamos lê-los outra vez. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Aleluia. Amém. Você está aí vivo? É porque as misericórdias do Senhor se renovaram pela manhã. Jeremias parou aqui e deixou de olhar para a sua própria miséria, deixou de olhar para a sua própria dor, deixou de olhar para a própria nação, a situação dramática pela qual estava vivendo, os cativos ali. E ele continuou sentindo dor e sofrimento, mas cria no amor compassivo de Deus, apesar da dureza da cerviz do povo. Isso lhe deu forças para continuar pela fé, exercendo o seu difícil ministério. E o Senhor tem chamado homens e mulheres para o ministério árduo de anunciar a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, anunciar Jesus, o Deus vivo. E o Senhor está preparando cada um de nós para isso. De uma maneira formal ou informal, nós somos chamados para anunciar Jesus. Nunca foi tão necessário que nós saiamos dos nossos guetos, que nós anunciemos esse Cristo vivo para quantos precisam ouvir. Para os desesperançados que estão por todos os lados. Então, o cativeiro de Judá não foi enviado por Deus, mas foi permitido por ele por causa da rebelião do povo. E o versículo 39 diz: porque se queixa o homem vivente, cada um queixe-se dos seus próprios pecados. As misericórdias de Deus também são a causa de não sermos consumidos. Por isso, não podemos perder de vista esse amor compassivo de Deus. Todas as vezes que as coisas se tornam extremamente difíceis e nós dizemos: Senhor, eu não vou aguentar, a coisa está difícil demais, e até onde eu sei, até onde eu me conheço, até onde a minha humanidade mostra, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Mas é quando somos fracos que nós somos fortalecidos por Deus. É quando nós vamos a Ele reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, que Ele vem e nos reveste de força para que nós possamos continuar a luta em nome de Jesus. Então, amados, as misericórdias de Deus também são a causa de não sermos consumidos. Por isso não podemos perder de vista que o Senhor, Ele é extremamente compassivo para conosco. Amém? A segunda razão que fez com que Jeremias continuasse confessando a sua esperança, está na parte B do versículo 23 e no versículo 24, a grandeza da fidelidade de Deus. Amém? Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu tenho a impressão que o Senhor, Ele tem nos colocado num tempo de preparação. E ao que me parece, o Senhor não dá aula teórica. Ele coloca-nos para vivenciar determinadas coisas, para ali nós sermos preparados para algo que Ele tem lá na frente. Então, assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, no final do dia, podemos perceber, podemos tocar na fidelidade de Deus. E aquilo que nós oramos pela manhã, achando que não iríamos conseguir, ao final do dia, nós podemos contemplar essa fidelidade e glorificar o Senhor. Então, amados, já contou as bênçãos de hoje? Nós reclamamos tanto. Nós nos queixamos tanto, nos lamentamos tanto, que nós deveríamos escrever os nossos próprios livros das lamentações. Mas esquecemos de contar as bênçãos, não é? Esses dias foram dias muito difíceis, porque a gente sabe que tem orado pelo pastor Malta. O pastor Malta levou um tombo, todo mundo sabe, e formou um coágulo, e a gente está na luta para fazer a segunda tomografia,
e tal, e o médico tinha dito, olha, fica de olho nas reações dele e tal, com a água do lado esquerdo, e ele poderia ter consequências do lado direito, na mobilidade, na fala e tal. Não tem nada disso. Graças a Deus, eu estou de olho nele. Não tiro o olho dele. E aí, fala preservada, movimentos preservados, mas o encardido lá, ele não pode ficar quieto. E passaram um remédio para ele, remédio para o coração, chamado Concor. E só faltou 2 sílabas para a gente concordar, e eu nem concordei. E esse remédio, ele teve um efeito devastador no pastor. Tudo aquilo que o coágulo não fez, o infeliz do remédio estava fazendo. Ele ia morrer da cura. Então foram dias assim, desesperadores, porque ele é uma pessoa extremamente autônoma. É uma pessoa que vai de um lado, vai para outro, resolve as coisas e tal. E ele estava de marcha lenta, dormindo o tempo todo. E eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Não é possível uma coisa dessa. E a coisa se agravando, ele ia se levantar, não tinha força nas pernas. Tentei falar com o médico, não consegui, aí deu o estalo do Senhor no coração, né? Remédio, vai ler a bula. Fui ler a bula, misericórdia, a pessoa ia morrer da cura. Não é possível uma coisa dessa, né? Então você veja, aquilo que a gente estava tão preocupado, a angústia da gente tão grande com relação àquele coágulo, mas aí vem aquela coisa do Senhor, tu és fiel. Eu creio na tua fidelidade, creio na ação soberana do teu Espírito e espero em ti. Eu não tenho para quem apelar nessa situação, mas apelei para o médico dos médicos, né? Parei por minha conta e risco o remédio, faz 4 dias que ele parou essa infelicidade. E graças a Deus está voltando ao normal, né? Já tem menos sonolência, já está com um pouco mais de firmeza nas pernas e a glória do Senhor desceu. Então eu glorifico o nome do Senhor hoje, pela ação soberana do Senhor na situação, né? Então a gente olha para a situação aqui, a minha porção é o Senhor. Eu posso parafrasear o profeta, a minha porção é o Senhor, eu espero nele. Então o profeta naqueles dias, no dia da sua agonia, ele declarou isso não como uma confissão do pensamento positivo, ele era a certeza absoluta do agir de Deus, era a certeza que a gente serve um Deus presente, era um Deus que age, era um Deus que opera. A gente não estava falando a um muro, a uma parede, não, a um Deus que é vivo. Ele diz, onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente, e a gente tem certeza absoluta que o Senhor está nesse lugar. Amém. E o Senhor tem agido na nossa vida, o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Não tem sido fáceis os últimos tempos. Não tem sido fácil subir nesse lugar e entregar a palavra. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que é o nosso abrigo. O Senhor é aquele que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. É o consolo presente na nossa tribulação. É aquele que entra com aquela saída absolutamente impensável. Aquela resposta que nós não cogitávamos. Mas o Senhor entra com ela. Amém. E é por essas coisas que nós clamamos, é por essas coisas que nós oramos, é por essas coisas que nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração. Do contrário, nós enlouqueceríamos. Todos. E a gente olha para cá e vai para a terceira razão pela qual o profeta faz a sua confissão de esperança. A bondade do Senhor se manifesta aos que esperam por Ele. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Guarde essa verdade no seu coração. O Senhor é bom para aqueles que o buscam. O Senhor, a bondade do Senhor se manifesta de forma prática aos que o buscam de todo o coração. Jeremias não se deixou levar pelas falsas esperanças dos falsos profetas daquele dia. O Senhor é um Deus de revelação. E Ele se revela aos seus filhos. Ele se revela de um modo vivo
aqueles que o buscam de todo o coração. Havia um tempo determinado para que aquele cativeiro mudasse a história do povo. Para que aquelas pessoas fossem ministradas intimamente e a dureza da cerviz daquelas pessoas fosse quebrada. E nada mudou antes que aquele tempo de treinamento se completasse. Era uma preparação de Deus. A palavra do Senhor nos assegura que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Contudo, a bondade e a misericórdia de Deus não nos dão licença para nos rebelar contra Ele. E foi isso que o povo fez no passado. As bênçãos do Senhor estão disponíveis aos que andam em seus caminhos. O Senhor se coloca como um muro de fogo ao nosso redor, mas nós muitas vezes insistimos em romper este muro com as nossas rebeliões, e do lado de fora as serpentes que nos espreitam para dar o bote, trazendo dor, destruição, enfermidade e morte para as nossas vidas. Devemos atentar para a bondade e para a severidade de Deus. Precisamos repreender toda a desesperança e reaprender a chorar na presença do Senhor. E quando eu digo chorar, não é chorar apenas porque nós estamos gemendo com as nossas dores, é chorar de quebrantamento pelos nossos pecados. Aliás, as lágrimas nesses casos são excelentes fertilizantes para a nossa fé e para as nossas orações. Choremos na presença do Senhor. Sofrimento que não produz quebrantamento não é transformador, e só produz revolta e murmuração. Que hoje possamos esquadrinhar os nossos caminhos, prová-los e voltarmos ao Senhor. Eu queria deixar pelo menos 5 lições do texto, que o Senhor Ele possa aplicá-las ao nosso coração. Primeiro, por mais difíceis que sejam as nossas adversidades e assolações, elas poderiam ser ainda piores, à semelhança do que aconteceu a toda a nação de Judá nos dias do cativeiro de Babilônia. Segundo lugar, quando Deus entende de nos consertar e trazer as mudanças pelas quais clamamos, Ele usará todos os recursos, até mesmo as adversidades, as dores e as perdas. Terceiro lugar, precisamos aprender a redescobrir a verdadeira esperança no meio das nossas agonias. No meio do caos, olhando para os atributos eternos e imutáveis de Deus, especialmente misericórdia, fidelidade e bondade. Em quarto lugar, aprendamos em Lamentações que mesmo no meio do sofrimento mais atroz, Deus se manifesta ao seu povo, dando-lhe oportunidade de mudança e crescimento. Deus é a nossa fonte de cura, de plenitude. Busquemos, pois, a Ele de todo o nosso coração. E por último, o cativeiro em Babilônia durou 70 anos. Enquanto não se cumpriu o tempo, não houve resposta de Deus. Por isso, aguarde o agir de Deus. A resposta vem. Não desista. Continue crendo. Continue buscando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao nosso coração. Mas eu queria orar.